Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus, minha alma tem sede de Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, diante de uma situação como nós estamos vivendo, nós poderíamos nos colocar na mesma situação do Evangelho, frente àquilo que as pessoas da cidade de Jesus iam vendo que ele fazia, e muitos deles não acreditavam, porque conheciam a família de Jesus, sabiam quem tinha sido Jesus, não é este o filho do carpinteiro e tudo. O contexto do Evangelho nós sabemos muito bem, quando Jesus diz, no começo do Evangelho, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Por que Jesus diz isso? Porque é muito difícil para nós entendermos que Deus é simples. Na nossa cabeça, nós complicamos Deus. Na nossa cabeça, existe muitas vezes uma distância tão grande entre nós e Ele, ao ponto de complicarmos o que Deus é. E aí, como para eles naquele tempo, é muito difícil entender por que Deus pode fazer coisas tão grandiosas de coisas tão simples. Da mesma forma que para entender que Deus é simples, nós ouvimos na primeira leitura, este sírio chamado Naamã, um grande comandante do exército, vai dizer a primeira leitura que ele tinha vencido muitas coisas,
vencido muitas batalhas, mas este homem era um leproso. E ele fica sabendo, juntamente com seu rei, que em Israel, o Deus que agia em Israel era um Deus poderoso. Este homem vai até Israel e encontra ali o rei de Israel. O rei de Israel diz: por acaso eu sou Deus? Você vem a mim para que eu te cure da lepra? Por acaso sou Deus? O mais interessante é que este homem, a história dele fica conhecida do profeta Eliseu. E Eliseu diz: eu vou mostrar que Deus é simples para curar todo e qualquer tipo de lepra. O homem volta, tem um encontro com Eliseu. Eliseu vai e fala: dê 7 mergulhos no Rio Jordão e sua lepra sairá. Este homem primeiramente desconfia. Como? Pensei que ele iria fazer alguma coisa, invocar o nome do Senhor, orar em línguas, dar 3 pulinhos, fazer tantas e tantas coisas. Ele me manda somente dar 7 mergulhos no Rio Jordão, porque Deus é simples. Aí chega um empregado deste homem e diz: se este homem de Deus tivesse te pedido para fazer uma coisa mirabolante, você faria. E por que você não faz as coisas simples? Porque só num coração pequeno Deus consegue realizar as suas obras grandiosas de uma forma simples. Nós que muitas vezes temos o conhecimento de Deus, nós padres que estudamos filosofia, teologia, muitas vezes nós que fazemos curso disso, daquilo outro, muitas vezes a nossa inteligência vai se tornando tão engessada que nós esquecemos que Deus é simples. Nós não vivemos num tempo de lepra, mas vivemos numa pandemia de coronavírus. E estes 7 mergulhos no Rio Jordão pode não nos livrar do coronavírus, mas pode ajudar a nossa alma a se encontrar com Deus. Que 7 mergulhos são esses? Primeiro mergulho, Santa Missa. Graças a Deus nós não somos impedidos de participar da Santa Missa. Em alguns países já não se pode mais nem mesmo celebrar a Eucaristia. Nós no Brasil temos que nos prevenir, mas que graça para lhe tirar a nossa lepra da alma, participar das missas. Aqui nós temos a oportunidade de participarmos todos os dias. O primeiro banho, porque Deus é simples, é participar da missa pelo menos todos os dias para aqueles que podem. E aqueles que não podem, pelo menos o máximo que puder. Mas quantas outras coisas nós temos mais complexas e dizemos: não vou para a missa, é algo tão simples, mas é o primeiro banho que tomamos. O segundo banho, para limpar a lepra da nossa alma, o mesmo Jesus que nós celebramos na Eucaristia, este mesmo Jesus que está em todas as igrejas, esperando ser adorado. Meu irmão, minha irmã, a adoração ao Santíssimo Sacramento, e que hoje nós teremos daqui a pouquinho, inclusive dentro da transmissão dessa Santa Missa, é o segundo banho para curar as lepras da nossa alma. Não somente adorar o Senhor quando temos as oportunidades que nos são dadas, mas principalmente as oportunidades que nós procuramos. Quantas vezes nós passamos na frente de uma igreja e dizemos: não vou entrar. Mas quantas vezes perdemos tempo com tantas outras coisas que só nos sujam. E o segundo banho é adorar o Senhor. E este segundo mergulho nos limpa de todas as lepras. Terceiro mergulho, a palavra de Deus está aí. Qual o contato que eu tenho com a Bíblia na minha casa?
Será que ela só serve para ficar aberta no Salmo 91 para tirar mal olhado? Ou será que eu tenho realmente coragem de ter uma leitura orante da palavra de Deus? Padre, eu não sei ler a Bíblia. Isso é desculpa esfarrapada de pessoas sem vergonha. E claro que não é nenhum de vocês. Porque existem inúmeros métodos para lermos a palavra de Deus. Um método do qual nasceu inclusive a Canção Nova. A Bíblia foi feita no meu dia a dia. Padre Jonas escreveu um livretinho pequenininho, um método de ler a Bíblia. Mas já temos tantos outros métodos, graças a Deus. Quanto tempo eu gasto com esse mergulho todos os dias? Será que eu mergulho todos os dias na palavra de Deus? Este é o terceiro mergulho. Quarto mergulho, um sacramento que nos purifica a alma, é o sacramento da confissão. Meu irmão, minha irmã, por que nós nos preparamos somente para os grandes multirões de confissão, se nós pecamos todos os dias? Por que vamos acumulando no nosso coração pecados, se temos a graça de ouvir do sacerdote: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Este é o quarto mergulho. Um sacramento que nos cura, como já é classificado dentro do setenário dos sacramentos. O sacramento da reconciliação é um sacramento de cura, porque cura a alma. Este é o quarto mergulho na nossa vida, para sermos livres das nossas lepras da alma. Um quinto mergulho, o jejum que nós poderíamos fazer. Quantas vezes nós perdemos tempo com inúmeras coisas fúteis. Jejuar não é somente retirar algum alimento da nossa vida. Não, jejuar de TV, jejuar de internet, jejuar de falar da vida alheia, jejuar de fazer tantas e tantas outras coisas fúteis. Ah não, é difícil. Me desculpe, não estou falando para ninguém daqui. Isso é desculpa esfarrapada de pessoas sem vergonha, porque existem inúmeras formas de nós jejuarmos também. Este é o quinto mergulho. O sexto mergulho, nós não somos filhos de chocadeira, nós temos uma mãe. E que maravilha, aqueles que criam o hábito, pelo menos, de rezar o rosário todos os dias, ou o terço todos os dias. Meu irmão, minha irmã, Padre Gabriel Amor, inclusive esses dias eu postei na minha rede social, Padre Gabriel Amor, que foi o exorcista do Vaticano durante muito tempo, morreu há poucos anos atrás, disse uma vez: cada Ave Maria rezada é um golpe na cabeça do diabo. Imagina para nós, se tivéssemos a coragem de rezar o terço todos os dias, seriam 50 marteladas na cabeça do diabo. E mais do que isso, seria o sexto banho para nós lavarmos a nossa alma. E o sétimo banho, o sétimo mergulho, que tudo isso que nós fizemos, se não nos levasse a uma prática, a prática do amor, a prática da caridade, de nada adiantaria. Vai dizer, seja São Paulo, seja São Pedro, a caridade cobre uma multidão de pecados. Que nós possamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, principalmente neste tempo de Quaresma, mas como um exercício para todo o resto do ano. Fazer caridade é muito mais do que fazer assistencialismo. Fazer caridade é ver, independente de como o outro seja, de encontrar Jesus nele. Por que Jesus não foi aceito na sua pátria? Porque eles pensavam que Jesus não poderia ser o grande rei porque ele tinha crescido ali. Por que Naamã, antes de ter os 7 mergulhos no Jordão, questionou, porque ele questionou que Deus não poderia ser tão simples. O
que eu passei para cada um aqui hoje é mostrando muito mais a simplicidade de Deus através da missa, da Eucaristia adorada, da leitura orante da Bíblia, do sacramento da confissão, do jejum, do terço mariano e da prática da caridade. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. E termino dizendo também uma frase que eu postei ontem. Se todo mundo tivesse medo do inferno, como tem medo das pandemias, o inferno estaria vazio. Porque numa pandemia a gente se protege, mas do inferno, raramente. Faça silêncio neste dia atípico para nós e permita crescer no seu coração o desejo de dar estes 7 mergulhos na simplicidade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos sentar, apresentar aqui no altar, juntamente com o pão e o vinho, nosso coração, nossa vida, tudo o que somos e temos. E também é um momento de você, concretamente, ajudar esta igreja em tudo aquilo que ela precisa, como reformas. E possa imaginar, te ama de forma entranhada. É de dentro que Deus te ama. E porque é de dentro que Deus te ama, Deus não pode te tratar da maneira que você seria exigido. E qual que é o grande problema nosso? Preferirmos ficar na vida distante de Deus. Sabemos isso que acabamos de cantar. Sabemos que Deus tem este lado, a misericórdia de Deus tem este lado paterno, com um braço forte de nos puxar do buraco que nós somos, que nós mesmos nos jogamos. Mas tem também o seu lado materno, que sente a minha dor. A coisa mais linda que existe nisso, teologicamente, é quando Jesus, no alto da cruz, fala: meu Deus, por que me abandonaste? Aí nós poderíamos perguntar: mas Jesus não é Deus? Por que é que Ele está gritando ali? Meu Deus, por que me abandonastes? Porque ali Jesus assumiu não o nosso pecado, mas todas as consequências do nosso pecado, porque Ele não pecou. E não pecando, Ele assume as condições que eram minhas e suas. E qual é a consequência do pecado? Um afastamento de Deus. E não é só um afastamento sensível, não. Porque essa já é a consequência da consequência. É um afastamento existencial. A minha existência, por causa da minha miséria pecadora, se afasta de Deus. E Jesus, lá no alto da cruz, no ponto mais alto da sua entrega por nós a Deus, assumindo todas as consequências da nossa vida, mas Ele não pecou. Ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Porque ali Jesus sofreu a dor que eu e você sofremos ao pecarmos. Por isso que eu estou dizendo, é ignorância, é burrice permanecer nessa vida, longe de Deus, se Ele, como já canta o Salmo, não nos trata como
como deveriam ser tratadas, como nós deveríamos ser tratados por causa das nossas faltas. Como Daniel, na primeira leitura, diz: Senhor, a nós resta nos corar de vergonha, porque diante de Ti o que seremos? Diante de Ti, na nossa insensibilidade, na nossa frieza, na nossa intelectualidade que muitas vezes nos trai. Nós deveríamos usar a nossa inteligência ao nosso favor e não contra nós. E muitos de nós usamos da nossa inteligência contra nós e não ao nosso favor. A nossa inteligência que deveria nos levar a uma experiência e não apenas conceitos racionais. Deus é isso, aquilo outro. Mas eu quero saber o que você experimenta deste Deus que você diz que é isso, aquilo outro. De que adianta as nossas catequeses que fizemos, se não fizermos nenhuma experiência com este Deus, que nos ama de uma forma entranhada. Que nos ama de uma forma entranhada, e como Daniel hoje nos diz, como Daniel se ajoelha, se prostra diante de Deus e reza pedindo perdão a Deus, porque Daniel estava tomando uma decisão de não mais ficar longe de Deus. E qual é a sua decisão hoje? Pense numa coisa muito simples. O que te afasta da Eucaristia? Qual a situação, a condição que te afasta da Eucaristia? E pense, até quando você vai ficar nessa situação que te afasta da Eucaristia? Porque se te afasta da Eucaristia, te afasta de todas as outras bênçãos e graças. Porque nós podemos até nos aproximar de Deus, mas deixa eu te dizer, Deus escolheu, porque todos os sacramentos foram instituídos por Ele. Deus escolheu os meios para nos santificar, e os meios para nos santificar são 7, os 7 sacramentos. E se eu não posso me aproximar de um, eu não posso me aproximar dos outros. E se eu não posso me aproximar de um, eu não posso me aproximar dos outros. E quando eu falo me aproximar, eu não posso receber. Então qual é a condição, a situação que em você é maior do que poder estar próxima de Deus? Ah, mas o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Sim, e eu estou dizendo isso para todos os cantos ouvirem. Mas uma coisa é Deus não nos tratar como exigem as nossas faltas. Outra coisa sou eu receber ou não o tratamento que Deus quer me dar. É o que Daniel está dizendo. A mim, Senhor, resta apenas me corar de vergonha, porque a Ti resta a misericórdia e a justiça. A Ti resta a misericórdia e a justiça. Só que aí, uma vez feito isso, no Evangelho, nós somos provocados por Deus. Ao que? Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. E termina o Evangelho dizendo, de hoje, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Nós não somos tratados como exigiriam as nossas faltas. Deus nos ama e a expressão do seu amor é a misericórdia. E essa misericórdia se expressa na maneira paterna, com o braço forte de levantar o filho quando ele cai no buraco. Mas também com a forma materna de sentir o que o filho está sentindo.
E se o filho sofre, a mãe sofre. Não é isso, mãe? Se você vê um filho no... Eu não sei se alguma mãe aqui já enterrou um filho. Mas pelo que... Já, né? Mas pelo que me diz a minha mãe, é uma dor que nem nome tem. E eu tenho certeza que as mães que enterraram os seus filhos, queriam elas estar lá, no lugar dos filhos. É ou não é? Porque essa é a maneira de Deus amar. Então pense, é assim que você é tratado? Então se é assim que você é tratado, volte-se para Deus. Para que ficar ainda nessa vida distante, longe de Deus? Se Ele, o próprio Deus encarnado, Jesus nosso Senhor, já assumiu todas as condições que eram para mim e para você assumirmos. Ou seja, o afastamento de Deus. Por isso Jesus no alto da cruz diz: Pai, meu Deus, por que me abandonastes? Deus, é como se Deus se estivesse se afastando de Deus. Mas para nós entendermos, é como se Deus ali estivesse afastado da condição humana de Jesus. E Jesus sofreu ali na cruz o que eu e você sofremos quando preferimos uma vida longe de Deus. E aqui eu estou falando de escolha. Quando eu e você preferimos viver longe de Deus. Mas não só. Porque o que Jesus nos ensina hoje, o que Jesus nos ordena hoje, é: vocês assim são tratados. Então tratem os outros da mesma maneira. Ah, padre, mas isso é muito difícil. Então vamos cair na hipocrisia. Porque pedimos a misericórdia paterna e materna de Deus. E não queremos muitas vezes dar essa mesma misericórdia para o outro. Porque Jesus não está falando no Evangelho: sede misericordiosos. Ele não parou aqui. Não. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Ou seja, como você é tratado, trate os outros. E aí, como para não ter dúvidas, se ficássemos somente nessa frase, ficaríamos meio que duvidosos. Será? Não sei, pode ser. Mas aí Jesus não é menino, como dizem. Jesus não é criança. Jesus sabe o que Ele diz. E aí Ele termina o Evangelho dizendo: porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Então eu te faço uma pergunta. Você que é amado por Deus, e este amor que te coloca em pé, fora do buraco que você cai. Você que é amado por Deus, e este amor que é um amor entranhado, porque Deus te ama de dentro, Deus te ama como uma mãe verdadeira. Você que não é tratado como as suas faltas exigiriam. Como você tem tratado os outros? Deus te trata dessa maneira. Mas Ele te diz, Ele me diz, Ele nos diz: na mesma medida em que medirdes os outros, vós sereis também medidos. Meu irmão, minha irmã, eu termino aqui deixando para a consciência de cada um a maneira como nós somos amados. É o que nós cantamos no Salmo. Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Essas duas
Esses dois braços da misericórdia, a forma do amor paterno é a misericórdia, que nos tira do buraco. Deus que coloca o seu coração na nossa miséria. A prova mais clara disso é a encarnação de um Deus que assumiu tudo que nós assumimos. Como eu sempre gosto de dizer, enquanto todas as outras religiões pregam que o homem pode se transformar em Deus, a nossa prega que Deus se fez homem. E a segunda forma desse amor se manifestar é este Deus que corre atrás de nós para não sofrermos, para não passarmos o que nós passamos por consequência das nossas escolhas, por consequência dos nossos pecados, porque Ele nos ama de uma forma entranhada, é de dentro, é das entranhas de Deus que você é amado. Então, se aquela pessoa te abandonou, me perdoe falar as favas daquela pessoa, porque Deus te ama nas entranhas dEle. Se aquela pessoa, aquela pessoa não sei o que, fava aquelas pessoas, porque Deus te ama da forma entranha, Deus te ama de dentro. E você está chorando ainda pelo quê? Mas aí agora resta uma escolha a ser feita: viver longe de Deus ou próximo deste Deus. E se é próximo, preste atenção, com a mesma medida com que medires os outros, vós sereis medidos. Nós vamos cantar mais uma vez o salmo. Porque se você entrou nessa igreja hoje, triste, cabisbaixo, dizendo coitadinho de mim, pobrezinho, ai meus problemas, ai minha unha encravada, ai meu dedo mindinho, nós mereceríamos coisa muito pior, mas por amor entranhado de Deus, nós não somos tratados como exigem as nossas faltas. Vamos ficar em pé? O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Reza isso, se convença disso. O Senhor não nos trata como exigem nossas. Ergue os seus braços bem alto e declara isso para o mundo ouvir. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor declara. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. É este mesmo Senhor que agora derrama sobre nós. Ergue os seus braços. Ergue os seus braços bem alto. E é este mesmo Senhor que agora quer derramar o seu Espírito Santo sobre nós. Vai cantando isso. E permita agora ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no amor. Para que o Senhor mais uma vez possa te levantar. Para que o Senhor mais uma vez possa te resgatar. Para que o Senhor mais uma vez possa te colocar em pé. E dizer: meu filho, minha filha, levanta a cabeça. Eu estou com você. Não importa como os outros te tratam, eu te trato dessa forma. Então, com seus braços erguidos, meu irmão, minha irmã, solta a sua voz agora no Espírito e reza no poder do Espírito. Reza agora como um filho liberto, uma filha liberta. Ora, na autoridade do Espírito, na certeza de que você é amado por Deus.
e levante um grande exército nessa noite. Erga os braços, solta a voz. E canta com seu coração. O Senhor não nos trata, força! O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor não nos trata como exigem Suas nossas vozes. faltas. O Senhor, suas vozes. O Senhor como exigem nossas faltas. Cante mais uma vez. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. E aplauda bem forte este Deus que te ama dessa forma. Aplauda forte este Senhor que te ama com um amor entranhado. Aplauda, aplauda este amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos sentar.